Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui conosco, tudo bem, graças a Deus. Nessa expectativa de estarmos vivendo os últimos dias do ano, felizes por tudo que conseguimos durante todo o ano, inclusive superar aqueles momentos difíceis. Talvez não tenha sido para você o melhor ano da sua vida, talvez tenha enfrentado grandes provas, mas, acima de todas as coisas, é muito necessário ver que nós fomos vitoriosos, estamos aqui, estamos vendo finalizar de mais um ano. Portanto, renovam-se as expectativas, renovam-se as esperanças. Aliás, esperança que deve ser renovada todos os dias. E como diz a palavra de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre todos nós. Então aproveite, renove as suas forças, as suas energias, os seus sonhos. Para quem vai tirar férias, boas férias. Para quem vai continuar trabalhando, bom trabalho. Para quem acredita que é possível agora começar um novo ciclo, que comece. Para quem não acredita, é bom começar acreditando. É sempre bom que a gente ponha um ponto de partida para alcançar alguns objetivos na vida. Durante todo o ano nós estivemos aqui falando de família, falando sobre as coisas importantes da vida. E nada é mais importante do que os nossos relacionamentos. E entre todos os temas, o mais pedido é que falemos em casamento, que demos atenção aos relacionamentos conjugais. E assim nós fizemos tantas vezes e vamos finalizar o ano e começar o novo ano falando de casamento. Como construir um casamento de sucesso? Como viver uma relação de sucesso? Construindo relacionamento, casamento de sucesso é o nosso tema geral de hoje para dar um up nas suas expectativas para o ano que vem, no seu casamento, na sua vida em família. Combinado assim? Bem-vindo ao programa de hoje, bem felizes aqui e eu recebendo uma convidada muito querida, muito especial e a primeira vez que vem aqui ao nosso programa, a primeira de muitas outras. Bem-vinda, doutora Raquel, como vai? Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com você, Darleide. Muito obrigada. Quando nós pensamos em relacionamento, em casamento, quais são os pilares de um relacionamento feliz? O que mais recebemos aqui no consultório de família são queixas de pessoas que, quando o tema é casamento, abrem o coração e dizem das dificuldades, mas também da expectativa de que esse casamento dê certo, de que o marido volte ou que a esposa volte. As pessoas casam para dar certo e ser feliz, mas às vezes não. O que é possível fazer sobre esse tema, falar sobre esse tema, doutora? Sabe, eu acho muito importante, primeiro, as pessoas saberem onde elas querem chegar com esse casamento. As pessoas, ontem eu conversando com algumas moças, todas ansiosas. Ai, a minha angústia, porque está chegando 30 anos, eu ainda não tenho um namorado, eu pensava já ter um filho, minha amiga já casou, já tem filho. E outro dia alguém me disse assim, o que eu faço? Eu tenho um namorado, mas tem outra pessoa me paquerando, eu não sei qual que eu escolho. Numa angústia, me procurou no consultório. Eu falei, muito simples, onde é que você quer chegar? Como assim? Quando você pensa em casamento, o que é casamento para você? Uhum. Ela falou assim, não sei. Então, vamos pensar um pouquinho, né? O que seria um casamento feliz? Aí eu fui enumerando para ela os pilares que eu acho importantes. Você acha que tem que ter Deus? Sim. Uma espiritualidade, uma experiência real com Deus, onde os cônjuges se entendem, pensam da mesma forma, colocam Deus na vida? Sim. Uma sexualidade satisfatória? Sim. Filhos? Sim. E fui enumerando, daí um pouco, eu falei, dessas duas pessoas que te deixam em dúvida, qual delas preenche esse perfil exigido para esse casamento feliz? Ela falou, nem precisa falar mais nada. Ou seja, a primeira coisa na vida, tanto nos relacionamentos como em tudo na vida, a gente precisa saber o que quer, aonde vai. Exatamente. Essa é a direção, responde muitas perguntas. Sabe por quê, Darleide? Nada acontece por acaso. Ai, fulana deu sorte, eu não dei. Ai, eu sou tão infeliz, a outra é feliz. O casamento, como todas as demais coisas, é um resultado. É resultado que você fez. Como é que está o seu relacionamento? Esse relacionamento vai dar um resultado. Uhum. Então, esse resultado depende de como você está se relacionando. Uhum. E esse relacionamento, ele tem vários pilares. Inclusive, a Bíblia é muito certa quando ela diz, faça sua casa sobre a rocha. Uhum. Né? Não construa sua casa sobre a areia.
As pessoas estão muito preocupadas assim, eu ainda não consegui o meu marido, ainda não consegui a minha esposa. Como se conseguir um esposo, conseguir uma esposa fosse o fim. Né? Quando você casa, você tem um lote, aí você vai ter que construir algo ali. Né? Você conseguiu um parceiro para construir algo com você, a coisa não está pronta. Então, o que você diz me faz entender que há pessoas que acreditam que um relacionamento é um fim em si mesmo. Que o plano se dá no casamento cerimônia, no casamento festa, no casamento aliança, no casamento... Mas quando nós entramos num relacionamento, na verdade, nós estamos dando início a uma longa caminhada. E aí pede-se um projeto. Claro. Projeto de vida. E muitas pessoas já entram nessa construção sem projeto nenhum, sem alicerce. Muitas vezes casam por feto e não por afeto, né? E a coisa complica. Então, as pessoas, eu pensando muito a respeito disso, fiquei imaginando, né? Às vezes as pessoas só vêm para o consultório ou procuram ajuda quando estão com problema. E quando procuram, né? Eu gosto de perguntar assim, qual a pior hora de um velório? Para você, qual que é a pior hora de um velório, Darleide? Para mim é a despedida do corpo, na hora do enterro, fechou o caixão, acabou. Exatamente. Tem casais que vão procurar ajuda quando só falta fechar o caixão. Já está tudo morto, já não tem mais o que se fazer. Infelizmente. Aí eles vêm para a terapia, para o terapeuta só faz passar a chave. Porque não tem mais o que fazer. Aí tem aquele boato, não faça terapia que o casamento acaba. Mas não é, eles já foram com o casamento acabado. E muitas vezes ele acabou porque ele foi mal começado. Não se teve um projeto, não se teve uma intenção, não se teve um cuidado de construir esse relacionamento. Mas aí alguém ali do outro lado deve estar pensando e dizendo, porque os meus amigos ali de casa, as minhas amigas, elas conversam com a gente, elas me encontram depois e assim, Darleide, quando vocês falam, eu fico falando de casa, e aí Com pensam certeza, alto, né? São várias vozes. São várias vozes, e aí pensando alto, ela pode estar dizendo assim, mas doutora, casei por amor, ou ele dizendo, eu escolhi por amor, eu casei por amor. Sentir amor, dedicar amor não é suficiente para significar que este projeto está numa base sólida? Não. Porque sentir amor, primeiro amor, para você casar, é um amor decisão. Eu decido estar com essa pessoa independente da situação. É tanto que a gente promete no voto, né? Isso, na pobreza, na dor, na riqueza, na doença, na saúde. Muitas vezes uma promessa tão inconsequente, né? Mas não basta só o amor, né? Tem vários outros ingredientes. E muitas vezes a pessoa acha porque simpatizou, gostou, e aquela pessoa preenche ali a sua necessidade de companhia, mas tem vários outros. Eu converso com os jovens quando me procuram, né? Uma vez uma paciente me disse assim, eu não suporto a família dele, eu quero casar com ele, mas não quero casar com a família. Eu falei assim, se você sabia que quando você escolhe alguém para casar, você está escolhendo o pai do teu filho, a avó do teu filho, o avô do teu filho, os tios, o sangue, o DNA do teu filho. Não tem como o amor suprir tudo isso aí. Se eu não suporto aquela família, essa família vai ser a família, meu filho vai ter o sangue dessa família e vai fazer parte dessa família, né? Então esse tal amor passa a ser até um pouco questionável, né? Um amor que não aceita, um amor que não convive, um amor que não respeita. Cheio de exigências, né? Eu quero amor chamego, quero amor carinho, quero amor beijo, quero amor xodó, sexo. Né? Quero alguém que me satisfaça. Mas amor vai além disso. Isso tem outro nome, né? Tem pele, tem cheiro. Inclusive, eu sempre digo que o respeito, a segurança e o amor, eles têm que estar juntos. Se você não tem respeito, se você não sente segura com aquela pessoa, o que vai acontecer com o amor? O amor acaba. Você se sente desrespeitado, você se sente insegura, aquele amor vai esfriando. Né? Então, assim, você tem que ter segurança, você tem que ter respeito, tem que ter confiança. A confiança ela é um ponto fundamental para a manutenção do amor.
Doutora, por que que muitas vezes nós temos pensamentos tão confusos? Por que que muitas vezes nós confundimos sentimentos, emoções? Por que que casa sem saber porque está casando, acha que está casando pelos motivos certos, quando na verdade são motivos equivocados? O que traria, o que faria com que nós tivéssemos uma condição mais plena de tomarmos decisões mais acertadas, de sermos pessoas mais positivas, mais claras, dando um sentido maior e mais profundo às tomadas de decisões? Como, por exemplo, a tomada de decisão de um casamento que compromete uma vida inteira, uma família inteira. Eu acho que a primeira coisa é você se autoconhecer. Você tem que ter um autoconhecimento, você tem que se amar, você tem que se validar, sentir uma pessoa completa. Muitas vezes eu procuro um relacionamento manca, esperando que alguém vai me completar com a outra perna. E a pessoa que se sente incompleta, por incrível que pareça, ela coloca no outro, ela se vê como 20% e o outro com 180%. E ela vê o outro um semideus. E só que, por incrível que pareça, ela sempre procura alguém que também é pela metade, que também é parte. Porque como ela se sente falha, ela não consegue procurar alguém completo. E se a gente se reportar lá, Adão e Eva, Adão era completinho. Deus não deixou ele incompleto para criar Eva. Eram dois seres completos, né? E a nossa história, Darleide, ela vai dizer muito como vai ser o meu casamento. Eu pergunto para as pessoas, o que vocês ouviram dos seus pais quando vocês tinham de 0 a 7 anos? O que era um casal? Dormiam juntos? Validavam um ao outro? Se achavam especiais, se mostravam especiais, tinha carinho, tinha amor expresso em palavras, tinha diálogo, tinha uma só voz, ou tinham vozes diferentes para se contradizendo na educação do filho? A criança está crescendo ali ouvindo. E é esse clima familiar que ela vai repetir na família dela. O clima da família de origem na família atual que ela vai ter. Então, por isso que muitas vezes nós erramos, que nós estamos ali cobrando dívidas que foram feitas aqui atrás para a pessoa errada, né? E não vai ter pagamento dessa dívida. Vai ter um desencontro, aquela expectativa. Então, assim, eu caso com expectativa muito grande no casamento, mas é do que o outro me realize. Exato. Não é assim, o que eu vou fazer nesse casamento? É o que eu espero que me façam nesse casamento. Olha, conversa para a gente pensar, e se você usar mais da sua inteligência, porque você é um homem inteligente, uma mulher inteligente, você vai conseguir, inclusive, transpor estas palavras para além do casamento. Nós estamos falando de casamento porque é um dos temas mais recorrentes durante todo o ano aqui no consultório de família, é dos temas mais urgentes. Tem pessoas sofrendo porque estão casadas, justamente casadas e muito infelizes, e infelicitam filhos, infelicitam as demais pessoas da família. Então eu escolhi esse último tema para a gente pensar a respeito de casamento, com a necessidade que tem se pensar em casamento como algo sério, como alguma coisa que pede, exige da gente mais atenção do que pensar em simplesmente estar casado para mudar o status e para dizer às pessoas que, uau, consegui, não sou mais uma solteirona, um solteirão, ou porque tem alguém que me ama, mas tem uma história, uma estrada, tem uma necessidade, tem uma construção. Então pense nisso, mas diante dessas palavras ditas com segurança, com sabedoria, como quem lida com esse tema e o sofrimento das pessoas na clínica, no dia a dia, orientando você a, inclusive, pensar sobre quem é você, ou seja, expande essa ideia para além do setor casamento. Quem é você? Enquanto você está no seu ambiente de trabalho, enquanto você está na sua igreja, enquanto você está na rua, num ponto de ônibus, onde quer que você esteja, quem é você faz a diferença. Nossa conversa aqui está sendo com a doutora Raquel Rochael e essa conversa é para ser assim de grande benefício para todos nós. Fique aqui com a gente, interage com a gente, deixe o seu comentário na nossa página facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Vamos continuando aqui a nossa conversa, como construir um casamento de sucesso ou relacionamentos de sucesso. Doutora Raquel. Você falando aí, Darleide, me fez recordar um verso bíblico que eu amo assim de paixão.
Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e glória de Deus. Verdade. E aí eu faço uma pergunta a você que está em casa. Seu relacionamento está honrando e glorificando a Deus? Você honra e glorifica a Deus no seu trabalho? Na sua maternagem? Ou quando você paterna seus filhos? Né? No seu relacionamento com os familiares de origens? Pais, mães, sogros, sogra, cunhados? Porque tudo isso faz parte desse conjunto de um relacionamento de sucesso. Sabe, doutora, uma moça me escreveu hoje, inclusive, dizendo que, fazendo a seguinte pergunta. Ela diz assim, Darleide, o que dizer de um casal que fica cerca de um mês dentro de casa, mas não se falam? E, inclusive, ela usou a palavra intrigados. Nós ficamos intrigados durante tanto tempo. Enquanto resumia a situação deles, ela dizia ser um casal cristão. E eu fiquei pensando a respeito, né? De que idade eles têm, de que cristianismo eles estão falando, de que casamento eles estão falando. Ela me disse que eles são um casal, mas eles ficam até 30 dias intrigados dentro de casa. O que é isso, doutora? É um apego tóxico, né? Eu posso contar uma historinha? Por favor. Uma vez eu recebi por e-mail uma história que eu sempre uso nos diálogos interativos que eu faço lá na igreja e que me toca muito. Um urso chega numa floresta e tem uma fogueira e ele encontra uma panela com comida dentro. Ele se agarra àquela panela, enfia a cabeça dentro e começa a comer. Como ele desconhecia aquela sensação térmica da panela quente, ele acredita que é alguém puxando a panela. Aí ele segura com mais força. Quando ele segura com mais força a panela, mais a panela lhe queima, né? Mais ele acha que é alguém puxando e fica a noite toda nessa briga de aperta, segura. De madrugada, os caçadores acordam, levantam e vem aquele urso encostado numa árvore com uma expressão de horror, morto e colado na panela. Aí vinha embaixo algumas frases que me fizeram meditar. Muitas vezes nos agarramos a coisas que pensamos que são boas para nós. No final, elas nos queimam por dentro e nos tiram a vida. Aí lá dizia assim, tipo, relacionamentos, trabalhos, mágoa, raiva, não perdão, apego a uma casa, apego a alguma coisa que você está se endividando para ficar naquilo, né? Um barco, você abre mão de tudo para manter aquela aparência e pensa que aquilo está te fazendo um bem. Eu fico imaginando o sofrimento desse casal, se apegando a essa mágoa, a esse silêncio, a esse estranhamento. Para quê, né? A vida é tão curta, passa tão rápido. Né? Ficam ali se estranhando. E deixa de ser casal, né? Porque deixa de ser casal. A intriga é absolutamente contrário a um relacionamento saudável. E eu perguntava para aquela moça, que foi ela quem escreveu, o quanto ela se vê madura, o quanto ela sabe lidar com as coisas sérias da vida ou com as coisas pequenas da vida, né? O que significa aquele não falar? Ele não fala comigo, eu também não falo. Ele não me responde, eu também não falo. Eu não me dirijo a ele enquanto ele não me pedir desculpas. E fica nessa briguinha, nessa coisa mesquinha, que é muito nosso. Nós somos mesquinhos naturalmente. Quando a gente quer deixar a mesquinhez, quer ser gente grande, a gente precisa fazer um esforço, porque crescer, como a gente diz muitas vezes, crescer dói, né? Então mesmo que doa, precisa, eu não estou querendo fazer naturalmente, ir em busca dele, lançar a primeira palavra, me dirigir a ele, mas vou fazê-lo e vou conseguir. Falta maturidade na nossa falta caminhada, maturidade, né? eu fico perguntando, o que vai ser daqui a um ano se vocês continuarem Exatamente. assim? Né? E as pessoas pensam, Darleide, que o que ela fizer vai ser para o outro. Então, não é justo. Não é justo que ele me fez isso, eu não vou fazer aquilo. Às vezes eu estou trabalhando com casais, aí eu trago a famosa 5 linguagens do amor, né? Você fala do amor em atos e palavras. Você fala a linguagem do amor do tempo de qualidade. Você fala da linguagem do amor de dar presentes. Qual é a sua linguagem do amor? Aí, normalmente, os homens falam assim, um absurdo, né? Agora eu vou ter que fazer isso para ela? Não. Eu sempre pego 3 almofadas, pego uma, aqui está você, aqui está sua esposa, esse meio aqui é a relação. Você está fazendo isso para o relacionamento. Então, não é injusto.
Você quer construir uma favela e ficar nessa zona de conforto? Você quer construir um prédio espelhado, maravilhoso, que você tem condição? Deus, Que é para você habitar, né? Quando Deus falou, vou fazer uma mulher para ser-lhe companheira, adjutora, Ele não falou para alguém, criar alguém que lhe seria um tormento, uma confusão, uma loucura. Então, Deus tinha um plano onde o homem tivesse companhia, a mulher tivesse companhia. Onde eles vivessem bem, formassem um casal. Da hora que isso é corrompido pelo mal, pela mágoa, pela tristeza, eu não estou fazendo pelo outro, deixando de fazer. Estou blefando com o relacionamento. Né? Quando eu falo, vou ficar com você até que a morte nos separe, eu estou dizendo, eu vou cuidar desse relacionamento, vou cuidar dessa planta, para que ela não morra. Então, eu estou fazendo para o relacionamento. Quando eu penso assim, e aí quando eu penso, que ganhos eu tenho com isso? A gente tem muito isso, o que eu ganho com isso? Ela vai fazer, não. Seu relacionamento vai ter paz, vai ter alegria, vai ter bondade, mansidão, domínio próprio. Gente, o fruto do Espírito. Quando Cristo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, eu sou o corpo do templo do Espírito Santo, na minha família vai ter paz, amor, alegria, bondade, mansidão. Eu vou ter bondade com o erro do outro. Eu vou ter domínio próprio a hora que eu quero falar, a hora que eu quero vingar, vou me controlar, mas isso é Espírito Santo em mim. Então, a importância de Deus, de uma espiritualidade verdadeira, porque tudo no mundo conspira contra o casamento, a mídia, o nosso eu, entendeu? Então, assim, e Cristo olha para de cima e fica imaginando, que vidinha medíocre que vocês estão vivendo. Quando eu tinha a excelência. Vocês têm tudo para ter uma vida de amor, de perdão. Nós somos criados em amor para amar. O ser humano é criado para se relacionar. Quando a gente não se relaciona, é uma disfunção. Precisa ser tratada essa disfunção. Né? Então, as pessoas acostumam. Mas, se você olhar lá atrás, provavelmente é um modelito que está sendo repetido. Como é que era o modelito dos seus pais? Provavelmente era esse. De silêncio, de frieza, de ignorar o outro, de matar o outro. Porque a gente mata o outro quando a gente não diz o que o outro quer ouvir, não se interessa pelo outro. Você não existe. Né? Então, é uma morte. É um relacionamento que está caminhando para a morte, se não for cuidado. O pior da Leide é que tem pessoas que ficam nessa morte 50, 60 anos. Exato. E a gente ouve assim, uma aura de superioridade. Eu nunca me separei. Eu estou casada há X anos. Não basta só estar casado. Eu tenho que estar fazendo feliz, né, a outra pessoa. E sendo feliz também naquele relacionamento. Eu não me lembro o nome de um pastor que eu li um livro que ele dizia assim, o divórcio é abominável a Deus, mas os divorciados não são abomináveis a Deus. Mas tem casamentos que são mais abomináveis a Deus do que um divórcio. Isso é muito sério. Muito grave. Precisamos cuidar do nosso casamento para que ele seja honra e glória a Deus. Eu estou desonrando ao meu pai com isso. E o pior da Leide, quando o casal não se coloca corretamente um ao lado, cônjuge com cônjuge, quem sofre são os filhos. Eu ouvi uma vez um famoso canadense, estudante de família, falando assim, antes de ter filhos, a gente se pergunta, será que eu vou ser bom pai? Será que eu tenho condição de ser bom pai? Quando os filhos crescem, você se pergunta, será que fui boa mãe? Será que fui bom pai? E sabe onde ele disse que estava a resposta? Se você foi um bom cônjuge, você conseguiu ser um bom pai. Porque o mau cônjuge não ocupou o lugar de cônjuge. E muitas vezes o filho ocupa o lugar do cônjuge. Na emoção, no físico, às vezes até nas finanças. Isso é muito danoso. Eu estou trazendo doença, trazendo sofrimento, muitas vezes para uma criança que nem tem condição de estar ouvindo mágoas, ouvindo tristeza de uma mãe magoada, quando essa mãe está feliz com o cônjuge, quando ela é realizada sexualmente, quando ela tem valor como pessoa, ela é validada, ela vai ser uma mãe muito mais presente, com presença saudável, do que aquela mãe com apego tóxico, que se agarra, que sufoca o filho, e o filho é tudo na vida dela. Então, essa é uma coisa que os pais têm que ter muito cuidado. Colocar filho no lugar onde não está certo. Filho é no lugar de filho, pai e mãe no lugar de pai e mãe.
E o lugar de filho diante de um casal não está em primeiro lugar, né? Porque depois os filhos crescem, tomam o rumo que devem tomar, e é saudável que se faça dessa maneira e fica um casal desconhecido para trás. Um casal que está junto, mas não sabe como estar junto, nem por que mais está junto, porque os filhos não estão. E então isso é alguma coisa que a gente vê em muitas situações. Por isso tantos casamentos muitas vezes desfeitos com longos anos, porque os filhos se foram, as coisas não foram colocadas no devido lugar. Conversa para pensar, né, gente? Para a gente refletir. Pensa aí no seu casamento. Outro dia a doutora ouvia de uma moça, uma senhora, e ela me dizia de estar casada há 29 anos com um homem, que nestes 29 anos ele dizia para ela repetidas vezes: você não era mulher para casar. E nunca apresentou a família dele, que era de um estado longe, muito longe, e ele alegava: eu não casei com você virgem, eu não desposei você, você não era virgem quando eu lhe conheci. Então você não é mulher para ser a minha mulher. Mas eles estão juntos há 29 anos, eles têm filhos juntos. E ela durante 29 anos ouve algo desse tipo e chama isso de casamento. E chama isso de fiquei casada há tantos anos. Então, exatamente isso que você dizia, essa história, enquanto você falava, me veio à memória, porque ilustra muito bem a abominação que é estar com alguém que te despreza, mas estão juntos. Né? E é interessante que aí tem dois viés, né? Sim. De uma pessoa que tem uma crença limitante para o casamento, ele não consegue ser feliz porque ele tem essa crença, essa ideia de que por não ser virgem não pode ser feliz. E ela também se vê limitada, frágil, porque ela se submete a um casamento onde ela é rejeitada, onde ela é ressarcida, mas ela aguenta isso porque ela também não se vê suficiente, não se vê bem, ela não se valoriza, né? Então, assim, os dois têm crenças limitantes, um no lado emocional, o outro no lado do casamento. Doutora, então vamos fazer assim, nós vamos para o intervalo e na volta eu quero te ouvir mais a respeito das crenças limitantes. Será que todos nós temos crenças que limitam a nossa capacidade de ser feliz, que nos limitam na capacidade de sermos melhores e pessoas mais fortes? E como lidar com essas questões? Logo depois do intervalo, na volta aqui com você, é uma delícia ter a sua companhia, adoro esse momento nosso, que prazer ter você aqui com a gente sempre. E eu gosto muito quando você participa, inclusive aproveita para dizer do que significa, como foi durante todo o ano acompanhar aqui o consultório de família, de durante todo o ano sentar aqui com a gente, fazer esses programas todos. Tem alguma repercussão positiva na tua vida? Conta aqui pra gente. O intervalo é bem rapidinho, já estamos de volta. Até já, aqui no seu consultório de família, onde a sua companhia é sempre muito bem-vinda. Até já. Tão bom podermos voltar aqui com você no consultório de família. Hoje nós estamos falando de um dos principais temas sobre o qual nós tratamos aqui no consultório de família durante todo o ano. Aquilo que você mais pede, aquilo que mais pessoas gostam quando nós tratamos dele, de casamento, de relacionamento. Então, nós desejamos para você o melhor, com experiências ricas, lindas, maravilhosas, de superação, de conhecimento, de autoconhecimento, tudo na direção de construir e reconstruir seu relacionamento, a sua vida afetiva, a sua família. Então, hoje estamos falando sobre construindo um casamento, que eu diria também relacionamento. Vai que você está namorando, está noiva, ou simplesmente você está pensando neste momento na sua condição enquanto pai, enquanto mãe, como construir relacionamentos de sucesso. E pensando no casamento que vai indo mal, que tem dificuldades, como lidar com isso? Vai aceitar que as coisas permaneçam assim ou será que tem algo que você pode fazer? Minha convidada de hoje é a doutora Raquel Rochael e antes de ir para o intervalo, ela estava nos falando a respeito de crenças que nos limitam, as chamadas crenças limitantes que trazem prejuízos para o desenvolvimento dos nossos relacionamentos, da vida como um todo. Vou pedir que ela, então, exponha para a gente essa questão, para a gente entender. E aí, ao final, identificar, será que você, será que eu estamos sendo levados por pensamentos que nos limitam e como, então, termos condição de pensarmos mais
maior e melhor a respeito da própria existência e construir relacionamentos de sucesso a partir de si mesmo. Doutora Raquel. Eu vou começar mostrando o exemplo para você identificar se tem ou não. Ok. Tá? Então, assim, nós temos 11 áreas muito importantes na nossa vida, né? Uma é espiritual, a outra é conjugal, a outra são parentes, nosso relacionamento com a família de origem, né? Pais, irmãos. Outras são os filhos, relacionamento com os filhos. Outra é servir, o quanto você é útil, o quanto você marca a sua presença na vida, sendo útil, sendo altruísta, sendo generoso, né? O outro é o social, suas viagens, suas amizades. Tem o emocional, o quanto você se controla, o quanto você se descontrola. O intelectual, você alimenta a sua intelectualidade, você tem sido lido, você assiste bons filmes, você discute, você aprende, assiste bons programas, né? O financeiro, quanto a sua vida está financeiramente equilibrada, você consegue ter uma casa própria, você consegue, se gosta, ter um carro, ter um plano de saúde, ter uma vida tranquila, digna, os filhos estudando, poder fazer uma poupança. O quanto você se realiza profissionalmente, né? É importante você falar, eu sou boa nisso, eu gosto de fazer isso, né? E faço o que eu gosto. São duas coisas diferentes, gostar de fazer e fazer o que gosta, né? E eu já falei também da espiritual, né? Já. Veja só, se você quiser saber se você tem crenças limitantes, qual dessas áreas na tua vida que não anda bem? Provavelmente um executivo vai dizer assim, eu sou excelente executivo, eu sou líder de tantas pessoas, ganho X, papapá, mas a minha família está arrasada, não tenho prazer de ir para casa. Onde é que tem crença limitante aí? No casamento, no relacionamento. No trabalho, na profissão, ele tem crenças possibilitantes, possibilita ele ir para frente. Se a minha área é financeira, eu falo, meu casamento está bom, meu relacionamento com os filhos está bom, mas a finança, aí vai ter crenças limitantes. Então, assim, aonde não... Isso é até uma coisa boa para fazer no final do ano, né? O ano está terminando, onde é que eu não estou bem? O que está precisando de um reparo? Se eu posso ter uma vida melhor, se eu posso ter uma vida completa, se eu posso ser mais feliz, eu preciso olhar para o que não está funcionando e ver o que está por detrás disso, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro vai processando todos os estímulos que a gente tem desde bebezinho, até antes de nascer. Desde a barriga da mãe, você já está processando estímulos. Tem traumas que eles são formados no útero materno, quando a mãe caiu, a mãe adoeceu, ou a criança teve uma doença. E aí, as crenças limitantes são aquelas repetitivas, que você ouviu muito e que sempre diziam que você não ia dar bem, que aquilo não está certo, que você é o pobrezinho da família, seu irmão é inteligente, você não, você é gordinha, né? Eu me lembro de entrar no elevador com a mãe, um bebezinho, gordinho, um irmãozinho. Eu falei para o garoto, como é que chama seu irmãozinho? Bolota. Falei, bolota? Porque ele é gordo. Então, já vai aí uma mensagem para uma crença limitante. Se ele começa a ouvir bolota, bolota, você é gordo, como é que ele vai processar isso? Então, coisas que você ouve repetidamente, aquilo vai ficando gravado. Principalmente os 7 primeiros anos, a gente sabe isso, pela ciência, pelos nossos ensinamentos na igreja. São consideráveis ali, né? Fortes. Mas nem sempre a crença se formou lá atrás. Podia ser que eu me achasse bonita, elegante, aí eu caso com um homem que é fortemente desqualificador. E ele vai dizer, você está muito gorda, você não é a mulher que eu gosto, você é uma mulher feia, eu não sei que cabeça eu tinha para casar com você. E eu começo a ouvir repetidamente aquilo, eu começo a acreditar o quê? Se eu não sou uma pessoa muito forte, muito bem resolvida, eu vou dizer, olha, feio é você e não vou me abater com isso. Mas aquilo pode começar repetidamente, eu aceitar que aquilo faz parte de mim. Você pode estar muito bem, você passou numa rua, sofreu um acidente fatal, de uma hora para outra, você começa a ter crenças limitantes, não vou mais dirigir,
não passo mais naquela rua. Não é assim que surgem os grandes Exato. medos? Então, a crença limitante ela pode surgir em qualquer momento. Se ela vem com forte impacto emocional, ela te traumatiza. Se ela vem repetidamente, você está ouvindo aquilo também, ela forma uma crença. E aí vira uma corrente muito forte, um ciclo que é assim. O que eu acredito... Então, por que é crença? Porque aquilo, para mim, é uma verdade absoluta. Aquilo, para mim, vale, não existe outra maneira de pensar. Vira uma crença. E aquilo que eu acredito, Darleide, eu sinto. Se eu acredito que eu não sou uma mulher bonita, que eu sou feia, que ninguém vai me amar, né? Se eu cresço com essa crença, eu acredito isso, eu me sinto feia, me sinto desinteressante, aí eu arco meu ombro, eu abaixo meu olhar, eu não tenho coragem de me expor, de falar. E aí eu sinto, e aí eu penso, ninguém vai me querer. Realmente, eu cheguei lá, Darleide me olhou, é porque já me achou feia mesmo. Aí tudo que acontece reforça aquilo, porque o meu pensamento, minhas vozes internas aqui, negativas, me fazem pensar. E aí vem o pior, eu comunico isso. O que é a comunicação? É como eu me comporto. Aquilo que eu acredito, eu sinto, o que eu sinto, eu penso, e o que eu penso, eu comunico. Eu vou ficar toda encolhida, eu não vou querer sair. Ou, se eu ouço que eu sou chata, eu vou ser aquela criança chata que vai provocar. Então, essas crenças me limitam. Porque eu poderia, independente de ser bonita ou feia, ser uma pessoa atraente, simpática, charmosa, de bem com a vida, mas aquilo me reprime, né? Eu conversei com um rapaz outro dia que ele dizia assim, eu estou cansado de fazer só o que os outros querem. Eu adoro ser professor, eu adoro trabalhar com alunos, mas eu fico seguindo a minha mãe, que quer que eu faça um concurso. Eu fiz um concurso, eu me sinto mal no concurso. Ela me obrigou a comprar um carro, eu comprei um carro, eu não gosto de dirigir. Então, assim, você deixa de existir para fazer o desejo do outro, porque a sua crença interna é que você tem que obedecer, você tem que fazer o gosto, que você não tem o valor, né? Agora você está falando de um homem, né? De um De um adulto. homem de 30 e tantos anos, se não me engano, 40. Estava num grupo, ele se expôs assim, num sofrimento muito grande, né? De não poder. Agora, Raquel, como é que desconstrói essas crenças limitadoras? Como é que se faz livre delas? Né? A gente trabalha isso muito no consultório, né? Você precisa trocar suas crenças limitantes por crenças possibilitadoras. Você primeiro precisa se olhar sabendo que você foi feita à imagem de Deus, que você foi feita com toda a condição de brilhar e ter. Então, a gente faz muito exercício. Um dos exercícios que você passa até para as pessoas fazerem, é ele escrever 40 vezes. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Positivamente. Positivamente. Até o que a pessoa não tem, ela deve colocar. Eu sou charmosa, eu sou bonita, eu sou comunicativa, mesmo que eu seja tímida. À medida que eu vou falando isso, e se eu falo isso olhando no espelho, eu estou comunicando e meus neurônios estão tendo outro registro. Outra coisa é o seguinte, se eu me comporto como eu penso, né? Se eu começo a me levantar e me comportar como uma pessoa saudável, meu cérebro começa a me mandar mensagens de que eu sou saudável também, que eu sou bem. Então, existe o que eu acredito, penso, eu faço, e o que eu faço também pode mudar a minha crença. Ah, você pode fazer o exercício contrário. Neurocientificamente já está sendo comprovado que se você se comporta como vencedor, feliz, alegre, ainda que não esteja internamente. Ainda que não esteja, você começa a mandar mensagens, né? Você começa a se ver e você começa a trocar aquelas frases. Por exemplo, eu não vou conquistar ninguém, eu posso conquistar quem eu quero. Eu sou feia, eu sou simpática, sou elegante. Você começa a trocar as crenças. E quando eu começo a trocar essas crenças, eu estou colocando novas verdades para mim. Porque aquilo ali foram momentos, foram pessoas injustas, pessoas... Então, você tem como fazer isso. Tem um quadrinho, uma fitinha que tem assim, hoje eu estou deprimida, por isso que eu estou de cabeça baixa. Eu esqueci o nome da fitinha. Aí, ele fala assim, eu li que quando a gente está deprimido, é só ficar de cabeça baixa. Mas, se você levantar a cabeça e ficar firme,
sua depressão acaba. Então, se você quiser ficar deprimido, não levante a cabeça. Então, é verdade, o comportamento, ele sempre modifica. E se você começa a mudar atitudes e transformando essas crenças em outras crenças e vários outros exercícios. Claro. A gente precisa ir lá na infância trabalhar, onde isso foi desligado. Aquilo ali atrapalha essa pessoa no relacionamento. Crenças, né, de pobreza, crenças, não, filho, De inferioridade. de inferioridade. Lembra que você é pobre. Tudo que a criança quer desejar e comprar, não se esqueça, você é pobre. Como é que ela cresce? Ela cresce sem vontade, sem desejo Nada e pode. sem merecimento. Ela nunca acha que merece. Ela nunca acha que pode desejar e sonhar. Então, uma das causas tristes da crença limitante, ela te tira os sonhos, ela te tira a vontade de crescer. E muitas vezes nós temos crenças religiosas bem limitantes, né? Aquelas que dizem, nosso lugar não é aqui, é só o céu. Então, você torna o seu lugar aqui um inferno, porque só no céu você pode ter felicidade. Não. Nosso lugar, nós não somos daqui, mas nós podemos ter paz. Ellen White fala que seu lar pode ser um pedacinho do céu. Você não precisa achar que você só vai ter felicidade lá, alegria lá. Porque o fruto do Espírito está com você aqui, hoje. Né? E o Senhor Jesus já dizia, claro, num contexto bem mais amplo, que o reino de Deus já estava entre nós, né? Então, a paz de Deus, aquela que excede a todo entendimento, está conosco. Doutora, o que dizer a respeito, linkando as crenças limitantes, se nós estávamos dizendo isso, respondendo inclusive a questões anteriores, no bloco anterior, a respeito do casamento, dos relacionamentos, como essas crenças limitadoras, limitantes, trazem para o relacionamento conjugal a autodestruição? Como é que funciona lá dentro? Como é que aquela esposa que está ali nos acompanhando agora, aquele marido, enfim, ele está ali pensando, tá, e como é que então eu observo que algumas áreas da minha vida, como você bem disse anteriormente, fica fácil identificar se aquilo não está indo bem. Trazendo isso para dentro do casamento. O casamento não está indo bem. Como trabalha agora? Então, vou pegar um exemplo de coisas que afetam muito o casamento. Invasão de pais na família de origem, na família atual. Por isso a Bíblia diz, deixará pai e mãe. Você não vai desonrar seu pai e sua mãe se houver esse limite demarcado corretamente. Receba-os para um almoço, traga-os em casa, deixa ajudar com o netinho, mas eles têm que entender que aquelas decisões, aquela família ali agora é outra. Eles vão ser honrados, amados, se precisarem vão ter ajuda, mas principalmente quando os pais ajudam o casal, eles se acham no direito, né? A pior coisa é a dependência, né, Darlete? Quando eu dependo de alguém, eu fico devedora daquele alguém. Então, tem pais que falam, mas eu posso, sou eu que comprei o sofá, sou eu que pago sou eu que pago a escola da criança. Então, isso é uma crença limitante do pai achar que porque ele ajuda, ele manda naquele pedaço. E do filho achar que ele limita, porque ele depende. Eu não sei se eu estou me explicando. Sim, está tudo certo. Então, esse é um exemplo, né? Então, existem outras crenças limitantes também. Aquele homem que nunca recebeu um abraço, um carinho do pai, nunca teve a presença de um pai, ele vai para um casamento achando que ser pai é trabalhar, comprar a bola, dar o curso de inglês, isso e aquilo. Ele troca a presença dele por coisas, porque ele aprendeu assim, é uma crença limitante. Ser pai é isso. Por isso que muitas vezes nós temos, para ajudar os casais, eu tenho que ir lá no modelo, porque aquele pai não está sendo mau pai por intenção, mas por ignorância, por modelo, por aprendizado. Ele precisa aprender que o papel de pai, né, como diz a propaganda, não basta ser pai, tem que participar. Então, e aquela mãe que vira uma galinha choque em volta do filho e não deixa o pai como se o pai fosse ser prejudicial para a criança, né? Com medo que o pai vai ser nervoso, vai se irritar. Então, também existe uma crença que é a mãe que cuida e o pai supre. Então, você está entendendo que a crença limitante, às vezes, ela vem com o nome de coisa boa, ela vem assim com a aparência de que... De que é proteção, de que é então, carinho. eu nunca abraço um filho, eu nunca beijo um filho, eu nunca faço um carinho, porque eu quero que ele seja macho. Então, tem uma história, uma crença limitante aí. O filho cresce distante do pai, porque o pai acha que se ficar alisando aquele filho, entendeu? Então, assim, existe, e também não teve o modelo, né? E quando é a relação especificamente marido e mulher?
Como que você, um dos exemplos que te chama a atenção? De crença limitante? Que interfere nessa relação marido e mulher. Sabe, uma das coisas que muitas vezes eu fico pensando que é da nossa natureza, a dificuldade de compreender o outro. Você está falando de a gente pensar no que aconteceu no passado. Por que esse homem é assim? Por que essa mulher é assim? Que história é essa? Que história é essa? Por que o meu marido se comporta dessa maneira? Minha esposa se comporta dessa maneira? E daí vem muitos atritos, né, dentro dessa vida conjugal. Eu acho que a gente poderia, então, agora falar, por exemplo, a respeito de como eu desenvolvo a capacidade de compreensão, Raquel. Como eu compreendo, como eu me desligo das minhas crenças limitantes, que uma delas eu estou aqui pensando que possa ser assim. Se meu marido se comporta assim é porque ele não me ama. Quando não é essa a verdade. Você está me dizendo que possivelmente atrás dessa cortina tem uma história que levantou uma crença de que ele se comporta dessa maneira por tais motivos. Como é que eu desenvolvo minha capacidade de compreender? E tem uma crença minha também de achar que para ele me amar, tem ele tem que me dar flores todo dia, ele tem que dizer eu te amo todo dia, e homem não é assim. Então, são as crenças, né? Verdade. Então, você pode ir trabalhando isso. Que toda mulher é romântica, que todo homem é durão. Primeira coisa é entender que homem é diferente de mulher. Entender que a dinâmica de funcionamento é diferente. Porque eu fico avaliando o outro, porque eu chego, doutor, eu faço, ele não faz nada, mas espera lá, é você. Então, assim, eu não mudo o outro. O outro é diferente, eu tenho que amar o diferente, eu tenho que estar... E aí existe o trabalho terapêutico justamente para isso. Primeiro você vai mostrar para a pessoa que o outro não está ali, não é do mal. Ele está ali do bem, ele está sempre simplesmente sendo. Às vezes eu falo, escreve no teu braço. Não é comigo, ele é assim. Você não está fazendo isso, não é pessoal. Ele é assim, desse jeito, né? Então, mas quando os dois começam a entender que casamento, que relacionamento é uma construção, e aí na construção você coloca o melhor material, você faz o melhor alicerce, às vezes você gasta uma nota de alicerce e fala, nossa, já foi não sei quantos milhões e nada da casa, né? E aí, quando as pessoas começam a entender essa construção e que aquilo é para o bem, os ganhos que isso traz, isso faz com que eles param de olhar só para si e começam a fazer em prol desse relacionamento. Então, existe aí todo um trabalho que a gente faz no consultório, que também existe em livros. Eu sempre digo que muitas coisas, terapia é uma coisa, agora muitas coisas são terapêuticas. Assistir seu programa é altamente terapêutico. Quantas pessoas aprendem? Porque é terapêutico. O que é terapêutico? Produz mudanças. E quando eu mudo... é porque mudou minha crença. Você vai dizer assim, olha, até eu assistir o programa dela, eu pensava que era assim. Quando eu assisti, caiu uma ficha. Mudou meu pensamento? Mudou meu comportamento. Então, as crenças mudam. E você pega aquelas limitantes. Muitas crenças mudam com a idade. Você começa a ficar mais maduro. Você fala, nossa, como eu era tão infantil. Como eu sofria por isso. Como a idade traz esse amadurecimento, né? Mas assistir um bom programa, às vezes você assiste um filme que traz realidades, leia livros a respeito. Então, a gente precisa investir nessa construção. E esse investimento tem um preço. Primeiro preço da lei de querer, intenção de fazer isso. Porque se eu não tiver a intencionalidade, não sai do lugar. Eu falo, eu sou tão feliz, sou tão infeliz, olha a minha vida. O que você faz? Não, mas ele que me faz mal. Mas é você. Onde está a sua colaboração? Onde está a sua parte? Que investimento está tendo aí? Tem um preço e é caro. Agora, o preço, eu sempre digo, é caro. Mas o preço do fracasso é muito mais caro. Porque aí você vê o lar desfeito, filhos com problemas, finanças acabadas. Então, é muito mais caro o fracasso do que você investir no sucesso. Porque você vai usufruir. Aquilo te traz bem, aquilo te traz felicidade. E, acima de tudo, você traz felicidade para a sua família de origem, para os seus filhos, né? E onde você estiver. Aí você está se reportando ao que disse inicialmente aqui no programa, quando você diz assim, onde você quer chegar, né? Isso, que construção é essa? Que construção, que casa você quer construir? Então, aquele casal ali que fica até 30 dias ou mais intrigados, como ela diz, como ela descreve isso numa dor, numa solidão, numa e numa falta. Vitimação, né? Não, ela está ali, né? É impressionante como se coloca nessa situação.
E aí a pergunta que não quer calar é aquela que você fez inicialmente, que dá um start aí para um vislumbre do que está significando o seu modo de viver. O que você quer? O casamento que você quer. Porém, doutora, também vem acompanhado de uma outra pergunta. E quando só eu quero e o outro não? Quando só eu quero fazer diferença, quando eu vou atrás, quando eu estou indo, quando eu estou querendo, já é grande coisa, né? Mas como que se trabalha? Eu tinha um amigo terapeuta que ele dizia assim, muda você que o outro muda. É como se fosse um quebra-cabeça que está encaixadinho. Muda uma peça que a outra tem que mudar. Então, normalmente eu quero assim, eu estou fazendo isso, não é para o casamento, é para ele mudar. Eu vim aqui, doutora, para ele consertar. Eu vim aqui porque ele está ruim. Então, o outro é que tem que mudar. Quando você começa a colocar uma meta, que meta é essa? Porque o casamento pode ter várias metas. Uma meta pode ser uma sexualidade plena. Uma sexualidade satisfatória. Essa é uma meta. Outra meta pode ser financeiramente. Então, assim, o que eu, Raquel, posso estar fazendo para ter uma sexualidade plena com este marido? O que eu, Raquel, preciso parar de fazer? Porque muitas vezes eu estou fazendo coisas que não devia. Exato. O que eu, Raquel, preciso investir? Aí eu vou fazendo várias perguntas a mim mesma. O que eu preciso estar ali? O que eu preciso mudar o pensamento? Muitas vezes eu preciso amar esse homem, aceitar esse homem, né? Preciso ter paciência com esse homem. O que eu preciso? À medida que eu faço ali, e a regra manda assim, faça 35 perguntas para você. O porquê, o quê, como. Como eu, Raquel, posso tornar esse casamento sexualmente legal? Como eu, Raquel, preciso... E aí você vai fazendo várias frases. À medida que você se volta para você, e você depois tenta responder todas essas perguntas, você começa a mudar crenças aqui dentro. Crenças que a gente estava dizendo, né? Que não possibilita. E a hora que eu começo, o que eu posso fazer? Eu estou entrando com o quê? Com possibilidades. E à medida que meu marido chega, que eu estaria emburrada, magoada, encontra uma mulher alegre, saltitante, ele vai mudar ou não vai? É obrigado a mudar. Ele nem que ele fique meio assustado, ele fala. Ele já não vai falar, que cara é essa aí? Não é? Porque você já não está com aquela cara, né? Então, tudo que você vai fazendo, que você começa a ficar diferente, você provoca no outro uma mudança. E você começa a olhar para o outro com outro olhar, porque sou eu que estou nesse relacionamento, o que eu estou fazendo? Isso produz satisfação pessoal também, né? Produz, porque assim, eu tenho uma meta, eu crio ações, e a cada ação, eu sinto muito feliz por conseguir. Nossa, sabe que eu consegui? Ele chegou. Se fosse em outro momento, eu ia já brigar. Eu não briguei, sorri. Aquilo é uma vitória contra o meu maior inimigo, sou eu mesma. Né? E aí você fala assim, você sabia que normalmente ele chegava depois do jantar, eu ficava com raiva? Não fiquei com raiva, não. Sabe, você vai mudando e a coisa vai mudando também. Você vai ficando muito feliz e gratificado de ver, poxa, eu consigo, né? Maravilha. Doutora Raquel, muito obrigada, viu? Foi uma delícia tê-la aqui neste programa para a gente pensar sobre coisas fundamentais para nós termos bons relacionamentos, bom casamento, para estarmos bem enquanto pessoa e nos desfazermos das crenças limitantes e investirmos naquilo que nos possibilita ser felizes. Muito obrigada. Tá. E eu queria dizer para as pessoas, já que está terminando o ano, dê uma olhadinha para o seu casamento, né? Que pilares estão precisando desse investimento? E trabalhe você com aquele investimento. Esquece o outro, porque o outro vai mudar. E foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, viu? Adorei. Deus te abençoe Obrigada. no seu trabalho. Que Deus continue abençoando seu trabalho aqui, para que novas pessoas também sejam terapeutizadas através dele. Amei, amei isso. Muito bom, muito obrigada. Amados aí de casa, muito obrigada. Feliz ano novo para vocês. Mas o que adianta virar a página, a folhinha do calendário, mudar o ano e se você não tem a disposição de fazer algo novo e diferente?
novamente. O que me importa receber votos de feliz ano novo se eu a mim mesma não crio a possibilidade de mudar, de fazer algo novo? Isso se faz no 31 de janeiro, se faz no dia 1º de janeiro, se faz no dia 20 de junho, no dia 10 de dezembro, eu faço qualquer dia, qualquer hora, qualquer tempo. O que não dá é ficar como estou, permanecer como estou, numa zona de conforto, deitada em berço esplêndido, como se não precisasse levantar-se a cada dia com disposição de fazer diferença. Que o seu casamento seja inundado de novas possibilidades. Que hoje você tenha tido a oportunidade, tenha aproveitado, porque a oportunidade houve. E as oportunidades existem, mas o que eu faço diante delas? Eu as aproveito ou as deixo passar? Eu faço a diferença ou deixo que a vida aconteça como se fosse automático viver? Mas não é automático viver. Vencer exige planejamento, esforço, determinação, querer, fazer de novo. E sobre todas as coisas, como nós somos cristãos, como nós somos daqueles que creem no modelo Cristo Jesus, siga os passos do Mestre. E os passos do Mestre foram dados um a um, determinados pela força do amor. O que fazer, Darleide? Ame. Ame tudo que você puder. Ame. E você vai ter retorno de amor. Um beijo e até a semana que vem. Que Deus te abençoe.